Pedro, então seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria que você começasse, né, explicando para a gente seriexologia. Significa? Bacana, Rose. Brigadão pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar do livro, né, e apoiando esse programa que faz tanto sucesso. Então, seriexologia, né, se a gente quebrar um pouquinho a palavra, logia é o estudo da seriexis. Seriexis é uma palavra nova, né, proposta pelo professor Valdo Vieira, que é a junção de duas, serialidade existencial. Então, é o estudo da serialidade existencial, ou a ciência que estuda a pluriexistencialidade, em outras palavras, o processo de viver, morrer, popularmente conhecido como reencarnação também. Nós damos um cunho mais técnico nessa obra para tentar entender o motivo disso, se teve gente que já estudou isso na história, como que nós podemos tirar partido disso, o papel da memória nesse processo, quer dizer, nós podemos lembrar de vidas anteriores, períodos antes de nascer, que nós estávamos preparando muitas vezes essa vida. Então o livro ele vai justamente, como você falou, tentar dar uma visão panorâmica de todas as influências, variáveis, especialidades que podem assim, conversar, vamos chamar assim, com a seriexologia. Então, Pedro, você começa aqui falando da holomemória, né, da ciência que estuda a nossa holomemória. Então, no contexto da seriexologia, ela tem que estar envolvida, porque como que a gente vai entender o nosso passado se a gente não conhecer, né? Você pode, então, Exatamente. começar a falar um pouquinho sobre essa... Seria uma ciência dentro da outra ciência, mais ou menos por aí, não é, Pedro? Isso, seria, eu penso como se fosse uma especialidade, uma subespecialidade, né? Porque, como eu falei, quando a gente vai estudar essa serialidade existencial, multiexistencial, isso é um mecanismo que a evolução, né, propõe para a consciência, todos nós, cada um de nós, evoluirmos, né? Ficarmos melhor, nos desenvolvermos cada vez mais. E o elemento que une tudo isso é a própria memória. Então, nós temos dentro de nós isso que nós chamamos de holomemória, que é um arquivo que se mantém independente de uma vida para outra. Aquilo ali continua com a própria pessoa, né, dentro da consciência. Então, quando nós vamos estudar a holomemória, a gente tem interesse em saber como que isso se dá, né, como que nós podemos acessar essas memórias, porque uma das formas de se comprovar isso que nós estamos chamando de serialidade multiexistencial, é através de um fenômeno, né, da retrocognição, que é você lembrar exatamente desses momentos que já viveu antes, em outros corpos, ou em períodos intervidas, né, que nós estávamos naquilo que a gente chama de período intermissivo, ou período extrafísico da consciência. Então, a memória é fundamental. E no livro também a gente procurou dar um caráter, assim, bem pragmático, no sentido de estudar a memória física também, a memória cortical, os tipos de memória que existem, porque se a gente não tem uma memória física boa, né, se a gente às vezes não dorme direito, não se alimenta direito, não faz exercício, não lê, não escreve, não faz atividades intelectuais, a nossa memória fica comprometida e aí tentar acessar uma memória que é mais sutil, né, que às vezes é mais fugaz, assim, fica mais complicado. Então, o livro, a gente começa com essa sessão porque a proposta é justamente estudar aquilo que eu chamei de continuidade da memória, né? O professor Valdo chamava assim também, eu chamei de mnemocontinuismo, quer dizer, como que se processa essa condição, como é que a memória permanece, por que tem pessoas que lembram, outras não, quais são os fatores envolvidos. Então, a memória vem justamente para abrir o livro, porque por ser, eu acho, o atributo mais importante nessa pesquisa da seriexologia. É. E você faz assim, né, dentro da holomemória, você tem a memória cerebral e você tem a memória das suas várias vidas, então é um crescendo na compreensão, né, vamos dizer assim, da relação entre a holomemória e a própria seriexologia, né, um está contido Exatamente. no outro, né? Exatamente. Acabei de fazer minha corrida matinal aqui, escutando parte da entrevista da Rosemary Salles com Pedro Fernandes ali sobre serexologia. Serexologia, todos nós somos humanos serexológicos, digamos assim. Agora, infelizmente, uma
pequena parte da humanidade que se interessa por esses assuntos mais transcendentes, né? Assuntos multiexistenciais, mais conhecido aí popularmente como reencarnação. A série de existência, a série X, todos nós passamos por esse ciclo multiexistencial pessoal, CMP. Então, se a pessoa começar a estudar isso profundamente, de forma paracientífica, né, o que a Conscienciologia propõe, foi ter criado uma instituição conscienciocêntrica chamada Consecutivos, porque nós somos personalidades consecutivas, todos nós seres conscienciais e espirituais, independentemente se a pessoa for ateia, crente ou de outra religiosidade, nós somos seres conscienciais multiexistenciais. Não adianta temar contra isso. Contra fatos, contra parafatos não há argumentos, para argumentos, digamos assim. Porque se a pessoa vai lá e experimenta e ela começa a adentrar nessa pesquisa holobiográfica, nessa pesquisa multiexistencial, nessa pesquisa seriexológica, ela vai unindo as pontas, né? Ela vai entendendo o porquê daqueles traços conscienciais que ela tem. Por que o temperamento dela é dessa forma? No meu caso, por que eu tenho muita ligação com a Inglaterra, né? Desde que quando acessei a bandeira lá, criancinha, me sentia entusiasmado. Então tem tudo a ver com as minhas últimas duas retrovidas, principalmente a ligada ao futebol, né? Por que eu gosto do bairro determinado da área de São Paulo, ali na região da Moca, ali de Juventus, que tem onde que o Pelé fez o gol mais bonito e não foi filmado. Então é uma coisa que aparentemente é inexplicada, mas se a pessoa se aprofundar, né? Se ela não for a priorota, né? Infelizmente a pessoa fica a priorota daqui na vida intrafiscalizada. Ela fica idiota com seus apriorismos, né? Porque ela ressoma, renasce, reencarna com um novo cérebro físico e aquelas memórias de retrovidas, de vidas passadas, ficam intactas dentro do paracérebro, né? O paracérebro, onde que há a holomemória paracerebral. O paracérebro é extrafísico. Se a pessoa fizesse rapport, né? Se fizesse download das lembranças, para ela se entender como pessoa, para ela se entender melhor aqui, não para ela ficar presa àquelas retrolembranças onde ela foi até famosa, não, é para ela entender como que ela funciona, o temperamento dela, e ficar melhor no aqui e agora multidimensional. Então fica a dica aí para as pessoas se auto-pesquisarem seriexologicamente e sempre com lucidez multiexistencial. Fica aí a dica evolutiva. Meu abraço mega fraternal nessa quarta-feira aqui no Sítio Piatã. Dia 8 de dezembro de 2021. E no contexto do grupo kármico, essa questão da pesquisa seriexológica, da autopesquisa holobiográfica, né, de você entender sua holobiografia, que você não é apenas, eu não sou apenas o Murilo aqui, corpo físico, que muita gente imagina, principalmente na família ali, com essas crenças religiosas ou crenças materialistas. Eu tenho a impressão que a ligação com meu irmão vem lá de trás, da época das tribos americanas, indígenas americanas, por isso que ele gosta muito de cavalo. Tem um Forte Apache lá, eu lembro um brinquedo que ele ganhou na infância, aquilo foi bem impactante. Ou seja, a gente ficava se duelando desde aquela época, por isso que a gente até hoje discute muito, mais dentro de um ambiente mais sadio, né? Nada de ficar sem conversar. A relação com meu pai provavelmente vem lá da Itália antiga, ali da época, numa família que tinha um banco em Florença, e a relação com a minha mãe provavelmente foi numa vida vivida na França. Isso que eu tenho alguns indícios seriexológicos com o meu grupo Karma atual.
E aí, consciência intrafísica, gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho para você, meu público-alvo intermissivista? Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.